O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar o ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Evangelho sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus, compartilhada com muito carinho e com o propósito sincero de nos aproximarmos do Mestre Jesus. É sempre uma alegria estarmos juntos, movidos por esse desejo de entender mais, sentir mais e viver mais profundamente os ensinamentos do Evangelho. Que esse momento, então, nos envolva em paz, clareie os nossos pensamentos e acalente os nossos corações. Hoje vamos refletir sobre um tema que, sem dúvida, desperta curiosidade, perguntas e até mesmo um certo receio em muitas pessoas: o Apocalipse na visão espírita. E para guiar a nossa reflexão, teremos a alegria de contar com a presença da nossa querida amiga Cristiane Caiafa, que aceitou com muito carinho o nosso convite para estar aqui hoje. Antes de começarmos, te convido então a fazer uma pausa,
Vamos deixar um pouquinho de lado as preocupações, acalmar a nossa mente e nos ligar em pensamento com a espiritualidade amiga que nos acompanha e nos ampara por meio da prece. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. É com muita alegria que apresentamos a nossa convidada de hoje, Cristiane Fernandes de Almeida Caiafa. Cristiane nasceu em São Lourenço, filha de pai e avós espíritas. Cresceu em Campinas, onde desde cedo participou da evangelização infantil e juvenil no Centro Espírita Allan Kardec. Formada em Direito, é servidora do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais há 28 anos. Atualmente, atua como presidente do Centro Espírita Francisco de Assis e também participa das atividades no Centro Espírita Amor e Caridade, ambos na cidade de Varginha. É mãe de 2 filhos, avó de 2 netos e vive com muita dedicação a tarefa de estudar, viver e divulgar a nossa querida doutrina espírita. Cristiane, que bom ter você aqui com a gente hoje. Sinta-se em casa e à vontade para partilhar conosco as suas reflexões. A palavra é sua. Obrigada, desde já. Eu agradeço o convite e a confiança, né? E parabenizo a iniciativa desse trabalho, né, de uma casa espírita online. A temática que nós vamos abordar hoje é sempre muito interessante. É raro a palestra ou estudo em que não seja alguma pergunta
feita no tocante a esse tema. Nós vamos falar hoje do Apocalipse na visão espírita. E antes de iniciar qualquer abordagem, eu queria relembrar com vocês, nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, onde João grafou: não tenhas medo do que irás sofrer. Porque basicamente o Apocalipse nos assusta a ideia do sofrimento, dos grandes padecimentos, das grandes dores coletivas. Então, não obstante sermos espíritas, ainda tememos o que há de vir. Então, João fez questão de grafar no início do Apocalipse, lá no capítulo 2, não tenhas medo do que irás sofrer. E Emmanuel, comentando este versículo, nós vamos encontrar lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai dizer: participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, nos recordemos isso toda vez que nos sintamos atemorizados ante as notícias, né? As notícias atuais e ainda as que virão. Eu tenho um colega que costuma dizer assim, que a vida na Terra tem gerência. Jesus permanece sendo governador espiritual da Terra na execução dos desígnios divinos. Saibamos confiar no Senhor e saibamos principalmente cumprir as nossas tarefas com a paz de Jesus, não obstante o tumulto do mundo. É muito interessante, quando se fala em Apocalipse, é preciso recordar invariavelmente que Kardec abordou esse assunto no livro A Gênese, no capítulo 17, Predições do Evangelho, e também no capítulo de 18, são chegados os tempos, né? E ele também vai abordar algo que nos aproxima para melhor entendimento sobre este ciclo que estamos vivendo, o capítulo 6, que fala da lei de destruição do Livro dos Espíritos. Todas as informações trazidas por Kardec são informações que falam de tempos que já estamos vivendo e da postura que devemos adotar. O que o Senhor aguarda de nós neste momento de aprendizado. Porque precisamos recordar, e não podemos nos esquecer disso, que a Terra é uma grande escola. E nesta grande escola, onde estamos matriculados há alguns séculos, muitos de nós há milênios, é necessário que avancemos. Então, Kardec vai abordar, nesse capítulo 17, Predições do Evangelho, várias informações importantes da interpretação dos espíritos sobre estes tempos. Então, lá no capítulo 17, Kardec vai dizer, por exemplo, que este período de transição já tem início há mais de 100 anos. Então, lá no século XIX, ele já havia começado há um século antes. Então, aqueles que nos perguntem, mas quando, afinal, termina esse período de transição, nós só poderíamos responder aquilo que Jesus mesmo já havia dito. O tempo e a hora, só o Pai o sabe. Então, Kardec vai falar notícias sobre estes tempos, explicando inicialmente no capítulo 17 que não há um juízo final propriamente dito, mas há juízos gerais em todas as épocas, de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito dos quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Então, aqui a gente faz uma pausa
desse enunciado de Kardec. Como espíritas, nós já ouvimos muitas vezes falar que na casa de meu pai há muitas moradas. E a nossa interpretação sobre essa lição de Jesus é que há vida, há trabalho, há progresso em toda parte, em todos os multiversos estudados pela ciência, mas já sabidos, né, já conhecidos da espiritualidade há muito tempo. Então, não só na Terra há vida inteligente, mas em grande parte dos planetas, em todos os sistemas, em todas as galáxias e constelações, a vida operante, laboriosa, inteligente, buscando o aprimoramento. É preciso que ressaltemos isso. Então, quando Kardec fala destes juízos parciais, né, que em todas as épocas existiram, isso quer dizer que a todo momento estamos sendo avaliados por nós mesmos, pela nossa consciência, consoante o grau daquilo que já conhecemos e fruto invariável das nossas escolhas. Então, consoante o que já sabemos, a nossa consciência cobra menos ou mais. Aquele que muito for dado, muito será cobrado. Então, nos situando hoje aqui, nesse momento em que estamos atravessando na Terra, é preciso que compreendamos que a transição, segundo Kardec, não é um juízo final e que o mundo não vai acabar. Há uma modificação de ciclo. Apocalipse, em grego, quer dizer tão somente transformação, revelação. Então, este momento é um momento de modificações de ciclos. E aí é importante que também façamos um adendo de que não só os espíritos que somos evoluímos, progredimos, nos transformamos, buscando sempre participar da criação na nossa melhor forma, como também os mundos evoluem. As escolas se aprimoram. Então, a Terra já foi um dia mundo primitivo. Como mundo primitivo, aqui habitamos raças primitivas de homens nas suas primeiras experienciações. A Terra recebeu a raça adâmica vinda do sistema de Capela neste período. Então, foi um período de extrema provação e expiação para todos nós, os espíritos que viemos do sistema de Capela, que também, por sua vez, atravessava um período de transição semelhante àquele que hoje a Terra atravessa. Então, lá, em um planeta do sistema Capela, um planeta de prova e expiação, que evoluía no cumprimento de um ciclo, porque há ciclos em toda parte, aqueles de nós, espíritos inteligentes, dotados de razão, dotados de avanço intelectual, mas ainda deficientes moralmente, não passamos na prova. E porque não passamos na prova do bem, coube a nós acatar a divina decisão, compulsoriamente fomos trazidos para a Terra, até então uma escola primitiva. Deixamos então o nosso planeta originário do sistema Capela, que atravessava o seu ciclo de transição para o mundo de regeneração, e trazidos aos milhões para a Terra, aqui viemos experienciar para continuar o aprendizado no ciclo das reencarnações, num mundo primário, de matéria muito bruta, onde não havia qualquer avanço que antes possuíamos no sistema de Capela e que aqui fomos os responsáveis por construir, por arquitetar, por redescobrir
por reformar. Então, ao mesmo tempo em que viemos como espíritos repetentes, revoltados, não obedientes moralmente ao Senhor, viemos trazer avanço a esse mundo primitivo, com o avanço intelectual que já possuíamos e que precisávamos àquela época, nós estamos falando de milhares de anos atrás, reconstruir, a fim de auxiliar os povos primitivos daqui originários que até então aqui viviam no plano físico. Foi difícil. E é exatamente esse o momento que ora se repete na Terra. Porque a Terra, quando nos recebeu do sistema de Capela, deixou de ser, ao longo dos séculos, mundo primitivo para se tornar mundo de provas e expiações, no qual continuamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, buscando o aprendizado moral que nos faltava lá, que buscamos aqui e desenvolvemos aqui. Agora, por hora, aqueles de nós, porque recebemos a Terra, receber outras migrações de espíritos, porque as migrações, segundo a espiritualidade, são uma constante, porque os mundos caminham no campo da evolução e do progresso intelecto-moral das suas humanidades. Então, invariavelmente, de tempos em tempos, há migrações de espíritos, não só migrações educativas, punitivas, por que não dizer, mas também migrações que vêm auxiliar, que vêm trazer espíritos melhorados, mais amadurecidos, para alavancar o progresso das novas gerações. Então, a Terra está vivendo esse momento. Já há muitos milhares de anos, não somos um mundo primitivo, porque transformamos a Terra, fomos os responsáveis pelo progresso da Terra em sair de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E agora vivenciamos novo progresso da casa planetária que nos abriga, que irá deixar de ser um mundo de provas e expiações para adentrar um mundo planificador de regeneração. Quem de nós ficará? Aqueles de boa vontade. Quem deverá partir? Aqueles que, avançados intelectualmente, não conseguiram aprimorarem-se no campo moral. Sabem muito, sentem pouco. Conhecem muito, praticam quase nada. Essa é a realidade que estamos vivendo. Então, o medo, em geral, que nos liga a este processo do apocalipse, da transição, é porque ficou marcado em muitos de nós, aqueles que viemos do sistema de Capela, a regressão. Não a regressão do espírito, porque o espírito não regride, mas fixou-se-nos no espírito o sofrimento do degredo, da despedida de um mundo melhor, despedida muitas vezes de espíritos com os quais caminhávamos há milênios e que amávamos, despedida de um corpo mais aprimorado que possuíamos para vir para cá e iniciar a nossa peregrinação terrena em corpos muito primitivos. Hoje já bastante trabalhados ao longo de milhões de anos. E esse medo marcou-nos profundamente. Então, muitos de nós, trazendo esse medo, temos medo do apocalipse. Temos medo do fim. E, no entanto, como espíritas, nós sabemos que o fim não existe. Há um juízo parcial. Há um juízo das criaturas na separação do joio do trigo, como falou Jesus, mas não há término das criaturas. Mudar-se-á somente a casa, a escola, e, invariavelmente, o veículo físico de utilização.
Ai, mas é preciso ficar atento? Não é preciso temer, mas é preciso ficar atento. Vigiai e orai, mais ainda nestes tempos, diria-nos Jesus, porque nós estamos na nossa melhor oportunidade. E não raro, na última oportunidade de fixarmos o nosso futuro, seja na terra de regeneração, ou seja, de retorno a outro mundo primitivo, em condições muito mais difíceis. Então, é preciso que nós possamos compreender que, como nós espíritas acreditamos na diversidade dos mundos, das escolas onde experienciamos, esse temor não deve fazer parte das nossas vidas. Porque, via de regra, o medo excessivo paralisa. Aquele que muito teme esquece de avançar. E este período é um momento de avançar, de estudar, de aprimorar-se. Jesus havia dito: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreenderíeis. A doutrina do juízo final, se pensarmos nela como a destruição de tudo, é repulsiva à nossa razão. Porque fala contra a ação e o trabalho incessante de Deus. Qual o propósito, então, do Pai, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em criar este mundo, dotá-lo de tanta natureza bela, funcional, de polvilhar o espaço com miríades de estrelas e de sistemas e de constelações, se houvesse vida só aqui, e se ele houvesse por bem cessar a vida aqui, porque não aprendemos. Foge à razão. Principalmente quando nos recordamos que Jesus nos apresentou um Pai de infinita bondade e amor, de misericórdia absoluta. Aquele que estude o Antigo Testamento, estude o Novo Testamento, vai perceber que a figura de Deus apresentada por Jesus é absolutamente diversa de Jeová apresentado e cultuado no Antigo Testamento. Foram entendimentos diversos, não errados, mas entendimentos diversos, aptos a cada momento histórico da nossa humanidade, consoante o aprendizado que até então tínhamos. Então, Jeová, em sua maioria, é apresentado como um Deus colérico, um Deus particularista, de preferências, porque ele elege o povo judeu como povo preferido. E Deus apresentado por Jesus é o Pai de todos. Não há coletividade no mundo, nos mundos, que não sejam filhos do Pai. Então, dentro desse entendimento trazido por Jesus e ressaltado pelos bons espíritos, nós precisamos compreender que não havemos de temer a destruição. Lembrem-se do versículo que eu li de João, né? Não temas, não temas, mas vigia e ora. Lembremos-nos das noivas com os lampiões. Tenhamos o nosso azeite pronto e suficiente para quando o noivo chegar. Quer dizer, estejamos prontos para as experiências que nos forem necessárias. Quando estudamos a lei de destruição no livro dos Espíritos, eles fazem questão de ressaltar para Kardec que a vida corpórea
necessária à evolução do espírito, nada mais é que um breve segundo na eternidade do espírito imortal. E dizem eles também, quando comentando, né, as grandes provas coletivas, a morte de grandes coletividades, que aqueles que desencarnam nestas circunstâncias, isso pouca importância tem, porque haverão todos eles de retomarem a vida nos planos materiais, segundo o seu aprendizado, em futuras oportunidades. Uma vez questionaram Chico, antes de 2012, é claro, antes do seu falecimento, né, se o mundo haveria de terminar, de encerrar-se em 2012, por conta de falsas interpretações das teorias maias. E Chico falou assim, mas meu filho, não vai acabar. Ah, mas e se acabar, Chico? Ele falou, se acabar, nosso Pai, que está nos céus, haverá de nos designar nova escola, a fim de que possamos prosseguir. Então, moralmente, né, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a noção de bondade e de amor infinito do Criador, apresentado por Jesus. Jesus nos apresentou um bom Pai, que sempre oportuniza o arrependimento, o refazimento, o aprendizado, e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo que somos nós. Então, infinitas vezes, Jesus ensinou essa postura misericordiosa, sem limites, do Pai para conosco. Não só ele nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, se nós somos orientados a perdoar 70 vezes, 7 vezes, imagina o Pai que está nos céus. Como ele nos ensinou na parábola dos 2 filhos, que muitos conhecem como a parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que sai, que vai embora e que se perde no mundo das ilusões, desperdiçando da sua saúde, do seu dinheiro, das conquistas, do seu entendimento, desperdiçando tudo nas ilusões e que solitário depois retorna ao Pai. E o Pai o recebe de braços abertos. Esta é a figura divina para conosco. Não satisfeito, Jesus vai nos ensinar também, na parábola das ovelhas, qual pastor que, tendo 99 ovelhas, verifica que uma se perdeu e aí ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Então, nós somos a 100ª ovelha. Mas não fazemos aqui nenhum tipo de crítica ao entendimento de diversas outras religiões acerca do que seja o Apocalipse. Kardec vai, inclusive, grafar nesse capítulo 17 o seguinte: conservem-na, quer dizer, esse entendimento, né, de fim do mundo, né, de ressurgimento do Cristo, né, de grandes flagelos. Então, conservem-na os que se contentam com semelhantes crenças. Estão no seu direito. E ninguém nada tem a dizer a isso. Mas não achem mal que nem toda gente partilhe delas. Então, nós, os espíritas, somos daqueles que não compartilhamos destas ideias. Para nós, não haverá destruição absoluta. Para nós, Jesus não ressurgirá no plano material. Ele ressurgirá em um novo mundo, em um mundo de paz, de amor, de compreensão, de fraternidade. As suas ideias, as suas lições ressurgirão em toda parte, porque todos nós teremos sido pacificados e assumiremos o nosso papel como pacificadores da Terra. Os espíritos endurecidos e rebeldes, estes não mais reencarnarão na Terra. Mas estes nossos irmãos, porque são nossos irmãos,
não serão destruídos, porque a destruição não existe. A eternidade da vida é absoluta. Deus nos criou para sermos todos nós imortais. Então, nós temos uma vida plena em qualquer parte que estejamos. Então, os nossos irmãos rebeldes, que não mais reencarnarão na Terra, serão levados para experiências futuras, para novas reencarnações em outros mundos, mundos mais primitivos, mundos cujas vibrações se coadunem, sintonizem com as que eles mesmos vibram. Porque se aqui permanecessem, não só dificultariam, como dificultam já, o avanço da humanidade que busca o aperfeiçoamento moral, como se sentiriam fora, estranhos, e não conseguiriam acompanhar o curso das lições. Então, há misericórdia de Deus para aqueles que já aprenderam algo e querem avançar mais, e há misericórdia de Deus para aqueles que ainda não conseguiram avançar e que precisam de mais tempo, precisam de mais experiências, precisam de outros mecanismos para que possam conscientizarem-se daquilo que deve ser caminhado, daquilo que deve ser aprendido, daquilo que é o nosso futuro. É interessante que muitas vezes nos estudos, né, a gente fala de determinismo, fatalidade, e assim como o pessoal tem medo do apocalipse, tem medo deste karma fatal, né, do determinismo, né, da lei de Talião. É preciso que nos recordemos que a única fatalidade a qual estamos jungidos, todos nós, é a do aperfeiçoamento. É a do avanço. É da execução da justiça divina para que possamos alcançar a felicidade plena na perfeição relativa a qual estamos destinados. Essa é a fatalidade absoluta. É interessante, na análise, então, do Apocalipse, né, que entendamos que não há o fim do planeta. Kardec, no capítulo 18 do livro A Gênese, vai falar que a maior parte das grandes transformações se dará no campo interior das criaturas, o despertamento das consciências para aquilo que seja mais importante. Nós estamos, por exemplo, enfrentando em toda parte, em todas as faixas etárias, em todas as classes da população, a verdadeira pandemia de disfunções, de desequilíbrios emocionais, psiquiátricos e espirituais. Não raro indicando que, não obstante todo o avanço intelectual, todo o avanço econômico que a maior parte dos povos alcançou, a criatura em si ainda permanece vazia quando não encontrou razão para existir. Viktor Frankl vai falar muito bem disso no livro Em Busca de Sentido. E esse sentido nunca é algo material. Esse sentido é sempre algo íntimo. É a família que amamos, é uma crença religiosa que nos sustenta, é a esperança de recomeço, do bem, da paz. Então, as próprias criaturas estão se dando conta neste momento de que é preciso conquistar mais além do ganho material. Então, Kardec vai falar no capítulo 18 que as grandes transformações, as mais difíceis, são essas transformações no campo íntimo. É o despertamento das criaturas em relação a tudo que construímos no campo material e que aqui fica, permanece, porque ao morrermos, só levamos o que demos de nós, segundo nos dizia Divaldo Pereira Franco. E aí, então, a consequência, não consequência, mas caminhará junto com essas grandes movimentações íntimas, movimentos também no planeta,
na feição de guerras, de pandemias, de crises sociais e morais, e por que não dizer também dos cataclismos geológicos que, de tempos em tempos, brotam da Terra no seu movimento cíclico, natural. Diante de uns e outros, é preciso confiar em Deus. Não tenhamos medo. Os selos, as trombetas, né, os cavaleiros, a besta, né, citados no Apocalipse, que é preciso ressaltar, que João se utilizou de figuras, né? Então, nós vamos ter um trecho que João fala, né, de um grande gafanhoto, né, que solta bolas de fogo, né? É preciso que compreendamos a imagem, talvez, de um helicóptero, né, com as suas armas, ainda nos movimentos de guerra do planeta. Mas é preciso que, então, entendamos que essas figuras usadas por João, selos, trombetas, né, são forças simbólicas, né? Nos falando da guerra, da fome, da ignorância, do orgulho, né? E que a besta em si, tão citada e tão temida, ela pode ser vista como o egoísmo humano institucionalizado. Vocês já devem ter ouvido muito falar. Hoje se gasta mais na indústria armamentista do que na extinção da fome no mundo. Porque somos uma humanidade única, irmã. Estas divisões de países, de cores, de línguas, de culturas, de crenças, um dia haverá de ter fim. Quando nos conscientizarmos de que somos todos irmãos. Por que temer? Por que temermos? Por que agredirmos-nos? Por que lutarmos pelo que o outro tem que eu quero? Por que lutarmos contra o que o outro pensa? Se amanhã, no ciclo da justiça divina e das reencarnações, eu posso reencarnar exatamente do outro lado do muro, educado por outros conceitos religiosos, outra cultura. Então, essa visão espírita, que hoje ainda é minoria no planeta, haverá um dia de espalhar-se. Mas, até que isso se dê, esses momentos que estamos vivendo nos chamam à responsabilidade individual de cada um de nós. O mundo novo vai ser construído por aqueles que já estamos nos transformando moralmente. Estamos recebendo o auxílio de irmãos mais avançados, de outras estrelas. Divaldo vai falar isso numa trilogia de livros que ele psicografou, um deles Transição Planetária, no qual ele diz destes irmãos de outros sistemas estelares mais avançados e que estão reencarnando alguns deles na Terra para auxiliar nesse processo que envolve dor, envolve perdas, mas que vai trazer necessariamente também conquistas de abnegação, de renúncia, de fraternidade e solidariedade, de valorização da paz, porque quando se perde a paz na guerra, se valoriza a paz. Então, estes irmãos que estão entre nós, nos auxiliando, gerações que já se encontram aqui, gerações que ainda virão, ainda estamos aprendendo, porque existem ainda conosco muitos dos nossos irmãos com dificuldade neste aprendizado, revoltados ainda, sectaristas, preconceituosos, fanáticos. Estamos convivendo todos. Então, como há ainda esse caldo diverso, é preciso que façamos a nossa parte. Eu já contei para muita gente, porque isso eu repito para mim. Duas passagens, dois ensinamentos simples do nosso querido Chico. Uma vez, ele disse assim:
Meu filho, eu sou uma lesma, mas a lesma só rasteja para frente. E quando eu li isso, eu ri demais. Da mineirice, da simplicidade, da sabedoria do nosso Chico, porque é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, a lesma não dá ré. Prestem atenção, caracol não dá ré, só rasteja para frente. Então, essa é a primeira lição do nosso querido Chico, que eu guardei na sua simplicidade mineira, para que eu me recorde sempre de que é preciso avançar de qualquer forma. De qualquer forma é preciso avançar. Nós já tivemos o nosso momento de grandes conquistas intelectuais. A doutrina espírita possui um manancial fenomenal de lições escritas, de lições faladas, por que não dizer, tantos oradores, tantos palestrantes, tantos divulgadores da doutrina, em todas as gerações. Mas não nos basta saber e conhecer. É preciso viver. Os tempos são chegados, diria Kardec, mas somos nós que escolhemos se seremos parte da regeneração ou não. Será que permaneceremos na Terra? Ou será que mais uma vez seremos levados à repetência e à mudança de escola? Então, a vitória da luz sobre as trevas é a mensagem do Apocalipse. É a mensagem destes tempos, que não obstante toda essa perturbação que visualizamos, que ouvimos, porque hoje os meios sociais múltiplos quase nos enlouquecem, se permitirmos. Não obstante a aparente perturbação, Jesus permanece no controle da escola. É assim que seria, porque ele já havia predito. Mas é nesta hora que mais deveremos nos empenhar no cumprimento das nossas tarefas. Pelo menos eu, não sei quanto a vocês, eu não sou um espírito missionário. São muitos e poucos os espíritos missionários na Terra. Talvez sejam muitos os anônimos, poucos os famosos, com grandes missões na Terra, que por aqui já passaram, por aqui ainda transitam, e aqueles que ainda virão. No entanto, eu, não sei quanto a vocês, sou um espírito tarefeiro. Porque eu reencarnei com tarefas a cumprir. Tarefas pequenas, médias ou grandes, que eu vou descobrindo intuitivamente ao longo da minha caminhada, da jornada, que não é longa nem curta. Ela é o que precisa ser. Então eu peço ao Senhor que eu possa dar cumprimento aos meus compromissos. Compromissos como mãe, como avó, como trabalhadora, não só da casa espírita, mas trabalhadora nas minhas obrigações profissionais, que eu possa levar paz, que eu possa levar boas palavras, que eu possa levar um olhar de compaixão, que eu possa vigiar-me, para que eu possa educar-me. Porque todo o processo de aprendizado ao qual estamos sendo chamados nestes momentos é interior. Nenhuma conquista do nosso espírito imortal virá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Nenhum de nós será condenado à extinção. Se a Terra algum dia, e eu não creio nisso, fosse destruída por nós mesmos, Deus haveria de designar-nos, como diria nosso Chico, como disse nosso Chico, uma nova casa planetária, para que pudéssemos prosseguir o aprendizado. E olha, existem trilhões delas nos multiversos
que conhecemos e que imaginamos. Então, que nós olhemos para as lições do Apocalipse, que nós olhemos para os estudos que façamos sobre este período de transição, com um olhar de profunda responsabilidade, um olhar de compromisso pessoal. Compromisso consigo, compromisso com o outro. Porque a segunda lição mineira do nosso Chico, que eu também guardo como mantra, é que uma vez perguntaram ao Chico, para ele perguntar para Emmanuel por que a gente reencarna. Eles não queriam falar assim, olha, a gente não quer a resposta que está lá no Livro dos Espíritos, porque os Espíritos responderam essa questão de Kardec, está lá no Livro dos Espíritos. A gente não quer a resposta que foi dada a Kardec, a gente quer que Emmanuel nos diga por que nós reencarnamos. E Chico parou um pouquinho e logo respondeu, Emmanuel está aqui e está dizendo que a gente só reencarna para praticar o bem, para fazer o bem. Estes somos nós. Neste momento de transição, vivendo o apocalipse, quase. Pratiquemos o bem. Busquemos o conhecimento, o autoconhecimento, conhecimento de tudo, das coisas, no campo da filosofia, da ciência, seja lá onde for, e pratiquemos o bem. E não tenhamos medo, porque estamos com Jesus. O pessoal já está me avisando, está terminando o meu tempo, né? E aqui é preciso que nós recordemos Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra será um mundo pacificado. Os espíritos que aqui estarão serão espíritos pacificados e pacificadores. Eu estou pronto para assumir essa tarefa? Ou será que eu preciso voltar para um jardim da infância planetário em condições mais severas? Nós vamos questionar-nos, meditarmos sobre isso e concluirmos quem somos nós, dependendo da nossa conclusão. Ainda dá tempo para alcançar novos resultados. Porque também Chico, traduzindo Emmanuel, vai dizer, ninguém poderá voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem recomeçar e fazer um novo fim. Nos preparemos, não temamos. E aqui eu encerro a minha participação nesse projeto novo, jovem, agradecendo mais uma vez a paciência de todos vocês, o convite amistoso e carinhoso que eu recebi. Cristiane, o agradecimento é todo nosso pela tua presença, pela generosidade da tua partilha, essas reflexões tão ricas e tão importantes que você nos trouxe hoje. Muito obrigado. E a vocês, queridos amigos e amigas, vamos juntos então elevar o pensamento até Jesus, agradecendo por esse momento de luz, de fraternidade e muito aprendizado através da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz.
acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja. Agradecemos então a cada um de vocês que esteve conosco hoje, trazendo o coração aberto, a escuta generosa e a boa vontade em aprender e a crescer. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Nos encontramos no próximo Evangelho Sem Fronteiras. Até lá. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.